Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Que bom que você está aqui nessa noite, né? É um fresquinho agora à noite, estamos recomendando calorão, e agora à noite delícia de ver Cristinho, como Deus é bom, cuida de nós, a cada instante, né? Que bom que aqui estamos reunidos como igreja do Senhor Jesus, para celebrar, para adorar, culto de oração, né? Nós vamos depositar toda a nossa confiança, as nossas petições diante do Senhor. Este é o dia que Ele nos fez, nós devemos nos alegrar e regozijar nele. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que privilégio que temos de estar na casa do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, vamos colocar diante do Senhor, abrir nosso coração. Minutinho para vocês, Deus, falar com Ele, aqui estamos, Pai, nesta noite, para adorar a direção do homem, desejo, propósito, de te adorar, de te celebrar, de cultuar o teu nome, em culto de adoração, culto de louvor. Pai, muito obrigada, Deus, por este momento, por poder falar contigo nesta noite, na tua casa, mais uma vez neste dia, falar com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeste, pelo sol que brilhou, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós não temos palavras, Deus, para agradecer a nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, muitas das vezes por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas que o Senhor receba nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, que chegue até o Teu trono de graça, Senhor, com cheiro suave, com cheiro agradável a Ti, porque só o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração. Muito obrigado por cada família aqui representada, aqueles que estão a caminho, que o Senhor guarde e proteja cada um, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Cuida de nós, Pai, receba, Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos louvar, declarar que eu vejo a vitória do Senhor. Ela está aqui, neste lugar. Amém? Nós vamos declarar com este cântico, neste momento. Ela está presente aqui neste lugar. Glória a Deus. Como acreditou
nós podemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. É o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Que privilégio que temos de ter o Senhor como Deus das nossas vidas, ó Pai. Continue conosco, Deus, a derramar das tuas bênçãos, da tua unção. E que este possa ser o desejo a cada dia dos nossos corações, de te exaltar, de te adorar, de te buscar, ó Pai, em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco através dos louvores, ó Pai, dos hinos cantados. Muito obrigado, Deus, através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando. Queremos dar-te glórias. Quem quer dar glórias a Deus? Amém? Então vamos louvar com este cântico. Graças a Deus, não há outro igual a ti. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de louvor. Nós vamos ler neste momento. Salmo 96. É isso que nós estamos fazendo, cantando louvores, né? Queremos dar-te glórias e louvores. E aqui no Salmo 96, convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. É o que nos diz esse salmo, bem conhecido também, que tanto fala aos nossos corações. De forma alternada, vamos ler Salmos 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação.
anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e formosura enchem o santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Este salmo é tremendo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Glória e majestade estão ante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Adorai ao Senhor, olha que maravilha. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Como é gostoso estar diante do Senhor. Quem tem motivos para agradecer ao Senhor? Só pela manhã, quando levantamos, abrimos nossos olhos, já é motivo de gratidão. Quantos não tiveram essa oportunidade hoje de abrir os seus olhos? E nós tivemos, porque aqui nós estamos em pé. Olha que privilégio, que motivo de gratidão. Então nós vamos orar frases de gratidão. Feche os teus olhos. Se você sentir o desejo, declare ao Senhor em frase, oração de gratidão. Deus, obrigado pela minha vida, pela minha família, pelo ar que respiro, pelo dom da vida, pelo dia. Se você sentir o desejo, levante sua voz diante do Senhor em frases de gratidão. Senhor, obrigado pela força e pela graça que nos acompanha dia após dia. Amém. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos fez levantar esta manhã e o Senhor nos guardou até aqui, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. A Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por receber mais um dia de vida para nós, para toda a igreja e para a minha família. Obrigado, Senhor, por este dia, pela esta palavra, pela salvação de todos os dias. Amém. Temos tantos motivos, Deus, para te agradecer. E aqui nós levantamos vozes, ó Pai, em frases de gratidão ao Senhor. E muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz por nós. Amém. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar com o hino. Se você veio preparado com a sua oferta, você pode estar depositando aqui no altar do Senhor com o seu dízimo. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão. Não sei porquê, Deus, o amor. Vamos declarar com este hino nesta noite. Não sei porque Deus amou a mim se revelou, porque razão salvando e assim me resgatou. Mas eu sei
Senhor conhece, né? Antes mesmo de abrirmos as nossas bocas, Ele já conhece o que se passa no nosso coração. Então, nós vamos entregar a Ele neste momento e que seja feita a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é ela que prevalece. Nós depositamos as nossas confianças nele e Ele faz a vontade dele. Pai, diante da Tua presença santa, nós nos prostramos nesta noite. Queremos colocar, ó Deus, no Teu altar as orações, os pedidos que foram feitos aqui. O Senhor conhece, Senhor, cada coração, aquilo que aflige, a necessidade dos Teus filhos. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Eu quero pedir que o Senhor sonde cada coração, que o Senhor venha de encontro a cada um de nós, sondando, trazendo paz. Quantas vezes, Senhor, nós ficamos preocupados, ficamos ansiosos, mas a Tua palavra diz para lançarmos no Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós Te agradecemos porque o Teu amor não falha, o Teu cuidado na nossa vida é constante, a todo tempo, em todo momento, e nós podemos, ó Deus, testemunhar de todo o cuidado do Senhor por nós. Mas nesta hora, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti os pedidos dos meus irmãos. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, como nós precisamos do Senhor, Pai. Ai de nós se não for o Senhor nos guardando, nos protegendo, nos dando saúde, nos levantando todos os dias. É o Senhor que tem guerreado as nossas guerras, é o Senhor quem tem ido à nossa frente, e por isso nós estamos aqui, clamando ao Senhor, porque nós sabemos que no Senhor nós podemos confiar. Visita, Senhor, essas famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, ó Deus, a irmã Celinha, ó Deus, os familiares da irmã Valéria, do irmão Haroldo, ali em Petrópolis, ó Deus, com essa tragédia. Quantas famílias perderam seus entes queridos, e agora essa família, ó Deus, que procura ainda o corpo, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua providência, se for a Tua vontade, que esse corpo seja encontrado, ó Deus, para um sepultamento digno. Ó Deus, entra com a Tua graça, com a Tua misericórdia, para consolar, para confortar, porque aonde a gente não pode ir, o Senhor pode. Só o Teu Espírito Santo pode fazer, ó Deus, essa obra de consolar, de tratar os corações, e a nós cabe, ó Deus, clamar ao Senhor pelos nossos queridos. Tem misericórdia, Deus, dos enfermos da Tua casa, Senhor, que precisam da Tua ajuda, da Tua intervenção. Os irmãos idosos que já trabalharam tanto na Tua obra e hoje, ó Deus, precisam do renovo do Senhor. Ó Deus, da Tua graça, do Teu conforto. Visita, Senhor, a irmã Eunice, a irmã Launila, Senhor, a avó Anísia, a irmã Iraci, e tantos outros queridos, Pai. Entra, Senhor, nos lares. Leva o conforto agora, a paz do Senhor nesses corações. Visita, Deus. Nós precisamos do Senhor. Pedimos, ó Deus, pelas famílias, as famílias que estão precisando da Tua intervenção, da libertação. Ó Deus, famílias que clamam, ó Deus, pelo resgate espiritual dos filhos, irmã Leosete, irmão Gessi, o Dinho, Deus. Resgata essas vidas para o Teu aprisco, Pai. Que eles possam servir ao Senhor com alegria, juntos para exaltar o Teu nome, como é o desejo dos Teus filhos, Senhor. Cuida das nossas famílias, Deus. O inimigo tem tentado destruir, o inimigo tem rondado, ó Deus, mas o Senhor é maior. O Senhor tem o domínio, ó Deus, e o poder sobre a nossa casa é sua, esta igreja do Senhor, e nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo por nós. Consola o nosso coração, Senhor, nos dá força, dia após dia, ó Deus, para estarmos na Tua presença, não desanimarmos, não olharmos para trás, mas seguirmos em frente com o Senhor. Visita, Senhor, as nossas casas, visita as nossas famílias, ó Deus, visita o meu sogro, Senhor, que tanto gostaria de estar aqui, mas, ó Deus, aquela enfermidade tem o impedido, mas nós pedimos ao Senhor, livra ele desse mal, cura o Teu filho, e que ele possa estar aqui também conosco, adorando o Senhor, como é o desejo do coração dele, Pai. Abençoa o pastor Fabrício, dá ao Teu filho unção, autoridade do Teu Espírito Santo, para continuar ministrando, conduzindo esse rebanho.
Abençoa essa igreja, Jesus. Faz-nos crescer para a glória do Teu nome. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, desanimados, ó Deus. Levanta o Teu povo para a glória do Teu nome. Nós clamamos, ó Deus, pela cura espiritual. Nós clamamos, ó Deus, pelo levante do Senhor, pelo avivamento neste lugar. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que toda arma preparada pelo inimigo, todo vento contrário, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. E que a Tua igreja avance para a glória do Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa oração nesta noite. Nos colocamos no Teu altar, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que Tu és grande, poderoso, e nós dependemos do Senhor. Escuta, Senhor, a nossa oração. Atende, ó Deus, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se Tu estás comigo, Senhor, nada temerei. Vamos louvar com este cântico antes de ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite. O que diz deste cântico? Letra tremenda. Parece que a gente não vai suportar, né, Dinho? As batalhas, as dificuldades, os terremotos que vêm sobre a nossa vida. Mas nada temeremos, porque nós somos de Deus e nós temos o Deus que cuida de nós. Oh, Senhor, acampa os Seus anjos ao redor daqueles que temem, Jesus. Senhor,
obrigado, Deus, porque nós podemos descansar no Senhor. Nada temeremos. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. A palavra está com o nosso pastor. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Nós estamos aí na nossa jornada dupla, né, de uma vida com propósitos. Nós estamos lá pelas madrugadas, na nossa jornada 40 dias com propósitos. Mas aqui na igreja, nós estamos estudando um pouco mais profundamente esse livro, né? Nós estamos aí em 20 semanas, conhecendo aí todos os propósitos previstos na palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 39, no versículo de número 4. Salmo 39, no versículo de número 4. Salmo 39, versículo de número 4. Eu quero falar com você um pouquinho sobre a vida é uma atribuição temporária. A vida é uma atribuição temporária. Diz assim, Salmo 39, versículo 4. Senhor, é uma oração, não é? Faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Essa tradução da mensagem. A sua Bíblia talvez diga: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. A vida é uma atribuição temporária. Meus irmãos, esse texto fica bem claro que se trata de uma oração, não é verdade? O salmista, ele está orando, ele está falando com Deus, ele está dizendo: Senhor, eu peço a Ti, trazendo para a nossa linguagem, né, se a gente estivesse orando hoje, orando agora, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor me faça lembrar que a minha vida é curta, que a minha vida passará rapidamente. Essa é a oração do salmista. E quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós lembramos que nós estamos correndo contra o tempo na nossa vida. Essa é a verdade. Na nossa vida, nós estamos correndo contra o tempo. Você já correu contra o tempo para fazer alguma coisa? Para resolver alguma coisa? Normalmente, quando você corre contra o tempo, as coisas costumam não sair muito bem, não é verdade? Não é, Eva? Às vezes a gente vai correr contra o tempo e derruba as coisas. Vou contar uma história para vocês engraçada, de um amigo meu. A gente não, né, que eu não estava presente, só fiquei sabendo. Mas estavam os pastores num retiro de pastor. Só tinha pastor naquele lugar. E eu conheço o sítio, ele é assim, é como se fosse, o Dinho conhece o sítio, a gente já foi muito lá também, naquele sítio ali em Piraí. Aqui é a igreja, né, tem o templo, e ali onde tem a porta de entrada, é um quarto. E aqui atrás de mim é outro quarto. Ou seja, tem a igreja no meio, tem um quarto de um lado, tem um quarto do outro. E nesse retiro de pastores, esse amigo meu, ele ia pregar, e era de manhã, ele já estava super atrasado, ele demorou muito tomando banho, ele demorou muito tomando café, depois ele demorou muito se arrumando. E aí, meus irmãos, os pastores estavam lá, falando: olha, está na hora, fulano, é sua vez, você que vai pregar, vai lá, já está todo mundo lá no auditório, está todo mundo te esperando. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus,
era um retiro de pastores e só tinha homens. Porque naquela correria, naquela vontade de resolver as coisas rápidas, esse amigo meu, ele foi pregar de camisa, gravata e cueca. É sério, é sério. E aí ele chegou lá, né, e todo mundo olhando assim, meio atravessado para ele. E assim, os pastores, quando estão juntos, a gente brinca muito um com o outro, né? A gente pega muito no pé um do outro, isso é verdade. É igual se fosse escola, né? E aí todo mundo começou a rir, todo mundo começou a implicar com ele. E ele falou, viu, tá vendo, é a correria, eu quero resolver as coisas rápido. Eu estava me arrumando, vocês colocando pressão em mim, eu corri, coloquei a camisa, coloquei a gravata, mas não coloquei a calça, né? E aí, meus irmãos, assim acontece também na nossa vida particular, né? Às vezes, a gente quer correr para resolver as coisas, e quando a gente corre, as coisas dão errado, né? Talvez você já tenha corrido porque você viu que ia perder o ônibus. E dá uma vergonha, não dá? Porque a gente vai pegar o ônibus. E aí a gente vê que o ônibus está ali, a gente vai pegar ele, mas ele já está longe. E aí, à medida que você começa a adiantar, você vê que o motorista liga o ônibus. À medida que você começa a correr um pouquinho, ele dá uma andadinha com o ônibus. E aí você vem pela lateral, batendo na lateral do ônibus, né? Ô motor, vou entrar, não é? E aí você já passou uma vergonha danada. Eu não sei, Jim, você já dirigiu o ônibus de linha? Já? Passou muito por isso como motorista, né? Saiu correndo atrás. Aprendeu a lição, né? Tadinho. Meus irmãos, eu já perdi a conta, né, de quantas vezes que eu tive que correr atrás do ônibus. Eu lembro que na época de seminarista, eu saía da contabilidade e o ponto era bem assim, né, uma distância daqui do outro lado da rua, né, ali na frente do templo. E às vezes eu saía, atrasava um pouquinho, o ônibus estava no ponto. Se eu não pegasse aquele ônibus, eu perdia a primeira e a segunda aula. E aí era a corrida, e é uma vergonha danada, né? Mas no dia a dia a gente vive assim. A verdade é que a gente vive correndo contra o tempo. E falar do tempo é sempre um assunto muito legal. Às vezes nós não percebemos, mas o tempo ele está passando, né? O tempo ele está passando. Semana passada eu estava lá no seminário, e aí chegou lá a pastora Rosângela, né? E aí ela me apresentou para a classe, e aí ela me apresentou mais ou menos, né? Que eu já estava dando aula para a classe. E aí ela disse assim, eu conheço esse menino desde pequeno. E aí eu vi que a coisa não ia ficar legal quando ela começou por aí. Porque ela virou para mim e perguntou assim, desde que ano que a gente se conhece? E aí, eu chamo ela de tia, né? Eu falei, tia, você não devia ter falado isso, né? Porque desde 1996. E aí ela deu aquela travada, e aí ela falou assim, eu acho que a gente está ficando velho. Eu falei, eu não sei. A senhora tá, eu não sei.
Mas assim, quando a gente pensa no tempo, o tempo está passando e a gente não está percebendo. Essa é a verdade, não é? O tempo ele vai andando, quando você vai ver, passou 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e é disso que o salmista está falando. O salmista, ele está orando, ele está dizendo: Senhor, me lembra que os meus dias passarão muito rápidos, me lembra que a vida, ela é muito breve. E eu pergunto para você, quantas coisas que você gostaria de ter feito alguns anos atrás, você não fez? Se tivesse feito, estaria pronto agora, mas não está porque você nem começou. Você já pensou? E aí quando você começa a meditar nessas coisas, você fica com um pouco de arrependimento, não é verdade? Eu fiquei assim para fazer a faculdade, a segunda faculdade, né? Quando eu fiz a teologia, hoje é 3 anos, ó, uma maravilha, né? Na minha época era 5 anos de teologia. E meus irmãos, sinceramente, eu fiquei muito cansado naquela época, né? Trabalhando secular. Às vezes eu ia muito para o Rio de Janeiro, e voltava, mais seminário, mais trabalho, e em algum determinado momento já trabalhando, né, lá na Pibra, ou no restinho, no finalzinho, aqui na Manancial mesmo. Era muito cansativo, e eu tinha muita vontade de fazer uma segunda faculdade. Só que as faculdades que eu queria fazer, todas eram 5 anos para cima. E aí batia um desânimo danado, né? Porque você já ficou 5 anos numa sala de aula, trabalho, dever todo dia, madrugada, fazer isso tudo de novo, seriam 10 anos. E aí, olha, nessa brincadeira eu perdi uns 3, 4 anos da minha vida. E aí eu me lembro que eu ouvi uma frase, eu não lembro quem disse mais, mas a pessoa, ela dizia assim: se você fizer as coisas, ou se você não fizer, o tempo ele vai passar do mesmo jeito. E aí que eu tomei a decisão, falei, eu vou fazer. Porque é melhor que o tempo passe, daqui 5 anos eu tenha concluído, do que daqui 5 anos eu estar pensando, eu acho que eu vou começar. Porque 5 anos é muito tempo, é muita coisa, não é? E quando nós pensamos nessa perspectiva, a gente vê que a gente lá atrás deveria ter feito muita coisa que a gente não fez. Talvez se lá atrás você tivesse começado a fazer um inglês, hoje você falaria fluentemente, não é verdade? Talvez se lá atrás você tivesse aprendido um teclado, um piano, hoje você tocaria muito bem, não é verdade? Talvez se lá atrás você tivesse ido para o seminário, hoje você já estaria no ministério atuando, não é verdade? E em tantas outras áreas da sua vida, se você tivesse feito um curso, se você tivesse feito isso ou aquilo, hoje você já estaria numa posição que você não está hoje, não é? Essa é a verdade. E tem uma frase, meus irmãos, do pastor Joel, lá da Projeto Vida, né, que eu gosto muito. Ele fala essa frase há muitos anos, e sempre que eu ouço essa frase, eu gosto tanto dela, que eu sempre falo com a Liz, e a Liz chegou num ponto que ela fala essa frase comigo, né? Ele sempre disse assim: olha, quem se adianta, governa. Quem não se adianta, é governado. E isso é verdade, né? Quando nós adiantamos a nossa vida, quando nós temos iniciativa, as coisas começam a acontecer. Mas quando nós não tomamos uma iniciativa, as coisas vão acontecendo e a gente não está no controle da nossa vida. A nossa vida vai simplesmente nos levando rio abaixo, né? Vai nos levando embora, e a gente precisa muito pensar nisso. Esse texto, ele fala exatamente desse tipo de coisa, só que do ponto de vista espiritual. O tempo, ele está passando, a vida é uma atribuição temporária, e tem muita gente deixando para fazer as coisas importantes depois. E depois, meus irmãos, pode ser tarde demais. Eu me lembro que há uns 15 ou 20 anos atrás, eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, um dia eu vou para Cristo, mas antes eu vou viver minha vida, eu vou beber minha cerveja, eu vou fazer as tatuagens que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Lá no final, quando eu estiver velhinho, eu entrego minha vida para Cristo. Fato é, meus irmãos, que 15, 20 anos já passaram, eu não me lembro muito bem, e pelo menos a um primeiro olhar, não parece muito que a pessoa entregou a vida dela para Cristo.
E num segundo olhar, não parece que essa pessoa fará isso um dia. Talvez se ela ainda tenha essa mentalidade, eu não sei se ela tem, ela nem sabe se ela terá um amanhã. Porque a vida é uma atribuição temporária. O que nós temos que fazer, nós precisamos fazer imediatamente. Mas uma coisa eu sei. Eu não sei se ela vai entregar a vida dela para Cristo, mas eu sei que logo ela vai morrer, não é? É disso que o salmista está falando. A minha vida carnal, a minha vida humana, é uma vida muito curta. Então, Senhor, me lembre disso todos os dias, para que eu faça as coisas certas. Essa é a oração do salmista. Saber que a vida é uma atribuição temporária, nos lembra que estamos correndo contra o tempo, e é por isso que essa oração é tão legal. O salmista está dizendo: Senhor, todos os dias, não me deixe esquecer que o tempo está acabando, porque o que eu preciso fazer para o Senhor, eu preciso ter pressa. E que implicações isso nos traz, não é? Que implicações nos traz sabermos que a nossa vida é uma atribuição temporária? Em primeiro lugar, eu entendo, né, quando eu penso, olha, a vida ela é temporária, a vida ela passa muito rápido. Eu entendo que eu preciso correr enquanto é tempo para fortalecer o meu relacionamento com Deus. Quando eu entendo que a vida é uma atribuição temporária, eu corro para melhorar o meu relacionamento com Deus. Essa semana, pastor Yuri e eu estávamos lá no seminário, lá na associação, e aí a gente conversava com a nossa secretária, com a Silvinha, e a Silvinha estava me contando um caso lá da igreja dela, um testemunho da igreja dela, e ela dizia de uma senhora, mãe de santo, né, dona de terreiro, que se converteu. E aquela senhora, ela se converteu, e pouco tempo depois, 1 ano depois, 2 anos depois da sua conversão, do seu batismo, ela ficou muito doente, e uma doença terminal. E ela foi para o hospital, e ela ficou ali em cima daquela cama, muito mal, com uma única certeza, a certeza de que ela iria morrer. E chegou um dia, que ela foi lá visitar essa senhora, e a filha dessa senhora estava lá também. E aí a filha dessa senhora disse, na presença dela, não é? Viu, mãe? Foi só você ir para a igreja que você ficou doente e está do jeito que está. Enquanto a senhora estava no terreiro, a senhora estava vendendo saúde. Agora que a senhora foi para a igreja, a senhora vai morrer. E ela me disse que naquele momento, ela ficou sem ação, a minha amiga, né, a Silvinha. E ela não sabia o que falar para aquela senhora. E aí o esposo dela, o pastor Davidson, né, também ficou sem ação, não sabia o que falar para aquela senhora. E aí, para surpresa deles, aquela senhora virou para a filha dela e disse assim: minha filha, você está completamente errada, porque a vida, ela é muito curta, e eu sei que eu não tenho muito tempo mais, tanto que eu estou aqui nesse hospital, mas se eu estou aqui hoje, eu estou aqui agradecendo a Deus, porque Ele me alcançou a tempo, antes de eu morrer. Amém? Então, meus irmãos, quando nós entendemos isso, que a vida ela é uma atribuição temporária, nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus nesse nível, não é? Nós entendemos que o tempo é muito curto, e o pouco tempo que nós temos nesse mundo, porque no mundo de lá será eterno, mas o que nós temos para fazer nesse mundo, o que nós temos para fazer aqui tem que ser feito logo, tem que ser feito de uma vez, tem que ser feito rápido. Segundo, quando eu entendo que a vida ela é uma atribuição temporária, eu entendo que eu preciso correr para descobrir e atender o meu chamado. Isso é uma vida com propósitos. Uma pessoa que vive uma vida com propósitos, ela entende que Deus ele tem um chamado universal. O que isso significa? Ele tem um chamado para todo mundo.
Ele tem um chamado para todos os crentes, cada crente segundo o seu molde, cada crente tem os seus dons, cada crente tem os seus talentos, cada crente tem o seu perfil. Obrigado, seu Jessi, a garganta está no limite. Cada crente tem o seu perfil, cada crente tem o seu dom, cada crente tem o seu molde, e Deus, Ele nos chama para muitas atividades diferentes, para muitos ministérios diferentes, para muitas missões diferentes, e aquele que entende que a sua vida é uma atribuição temporária, ele não perde tempo, mas ele começa a buscar e a tentar descobrir o que Deus Ele quer de mim, o que Deus Ele quer de mim, com os meus dons, com os meus talentos, com o que eu sei fazer, o que Deus está esperando de mim. Meus irmãos, nós temos um molde, e esse molde significa aptidões, dons, talentos, sabedorias, coisas que precisam ser colocadas à disposição do Senhor. Se o tempo é uma atribuição temporária, nós corremos contra o tempo para tentar atender esse chamado. Vou pegar o exemplo do Dinho, né? O Dinho está aqui, o Dinho, todos nós sabemos, ele é um motorista de ônibus. E nessas últimas semanas nós estamos numa luta, né, Dinho, para pôr aquela Kombi para rodar. E pessoalmente, meus irmãos, eu sei que a gente ainda não conseguiu por questões minhas mesmo. Os dias estão muito corridos, os dias estão muito difíceis, eu não estou conseguindo. Até agora eu só consegui pôr a bateria lá para carregar, né? Mas a gente combinou, essa semana essa Kombi anda, não é? Por quê? Porque eu vejo na vida dele assim, que ele tem um dom, ele tem uma aptidão, ele sabe fazer uma coisa, dirigir veículos grandes, e ele quer colocar isso à disposição do reino. Mas cada um de nós precisamos disso também, descobrir aquilo que eu sei fazer, descobrir aquilo que eu tenho inclinação, mas eu não tenho a vida toda para isso, você percebe? Eu tenho um molde, eu tenho dons, eu tenho talentos, Deus está esperando que eu trabalhe por Ele, mas eu não tenho todo o tempo do mundo para isso. O tempo que eu tenho para isso, tão somente, é a minha vida, é o tempo que ela durar, e eu não sei quanto tempo ela vai durar. Eu sei que eu já contei aqui na igreja essa história várias vezes, mas eu vou contar novamente, porque, meus irmãos, ela se encaixa no que eu quero dizer para você. Talvez eu contei, mas a Eva, por exemplo, não ouviu, não é? A Eva está chegando agora. Eva, quando um pastor ele vai ao ministério, antes ele faz uma prova. Essa prova chama-se concílio. É uma prova mesmo, uma prova de teologia. E, meus irmãos, uma vez eu ouvi de um pastor que estava ali para fazer o concílio, e aquele pastor já muito idoso, já passando da casa dos 70 anos, e ele estava ali no concílio respondendo as perguntas de teologia para aquela banca, e no final daquele concílio, um dos pastores examinadores virou para ele e falou: olha, candidato, o senhor não acha que Deus está te chamando para o ministério tarde demais? O senhor já tem muita idade, mais de 70 anos. E aí o pastor, o senhorzinho, né, ele deu aquela titubeada, ele disse: olha, não é isso, Deus ele me chamou muito novo, eu é que estou respondendo o chamado tarde demais. E aí que nós entendemos, meus irmãos, que o que nós temos que fazer logo. Porque aquele pastor certamente não teria um ministério muito duradouro na idade dele. Mas talvez se ele tivesse atendido logo quando Deus chamou, quantas coisas ele poderia ter feito para o reino de Deus que deixaram de ser feitas. Os irmãos devem se lembrar daquele tradicional teatro dos anos 90, que era o Mãos Vazias, o teatro que já assustou muita gente na igreja, porque você estava no culto normal, culto fluindo, de repente a luz apaga, toca trombeta e não sei o que mais, e começa lá o juízo final, não é? Você lembra desse teatro? Nos anos 90 foi uma febre, não teve uma igreja sequer que não fez esse teatro, não é? Eu aposto que a Manancial fez em algum momento, não era daqui na época, mas eu sei que fizeram. Fez aqui? Aí, eu nem lembro mais, fez aqui, eu nem lembro. Toda igreja que se preze fez esse teatro em algum momento. Lembra? Meus irmãos, é muito triste o final daquele teatro, quando algumas pessoas não têm nada para oferecer para Deus.
Aonde Deus pergunta onde estão as obras das suas mãos, e muitas pessoas choram e dizem: Senhor, eu não tenho nada para entregar para ti, porque as minhas mãos estão vazias. Mas quando nós entendemos que a nossa vida é uma atribuição temporária, eu corro contra o tempo para atender o meu chamado, para as minhas mãos não estarem vazias quando eu for apresentá-las para Deus. Jesus falou sobre isso na parábola dos talentos, onde cada empregado recebeu uma quantidade de moedas chamadas talentos. Um enterrou as moedas, não multiplicou as moedas. Outro perdeu as moedas, outro multiplicou as moedas. E Jesus elogia aquele que multiplica os talentos, multiplica as moedas. E isso, meus irmãos, é uma parábola, é uma ilustração, mas que retrata aquilo que nós precisamos fazer para Cristo. Precisamos multiplicar. Convenientemente as moedas se chamam talentos, né? Mas precisamos multiplicar os talentos que Deus nos deu e colocar à disposição do reino. Para, em terceiro e último lugar, quando eu entendo que a minha vida é uma atribuição temporária, eu entendo que eu preciso correr, porque eu não quero ficar para trás. É o negócio do ônibus, né, Dinho? Quando eu entendo que eu tenho um tempo para fazer alguma coisa, eu corro, porque eu não posso ficar para trás. Meus irmãos, uma vez eu passei uma situação difícil com a Liz. Quando a gente casou, o nosso sonho era ir para Gramado, e a gente não conseguiu, era muito caro. E aí a gente foi para o Nordeste, mas alguns anos depois a gente conseguiu ir para Gramado, e na época mais legal, na época ali do Natal, né, onde realmente Gramado está muito lindo, muito bonito. E eu me lembro que a gente estava muito empolgado, feliz da vida, para chegar em Gramado, torcendo para nevar, né, que lá de vez em quando neva, não nevou, mas a gente estava torcendo para nevar, para a gente ver um negócio diferente. E quando a gente chegou no aeroporto, não sei se você já foi no aeroporto ali no Galeão, aquilo é muito grande, é muito grande. E no nosso papelzinho estava escrito a porta que a gente deveria estar para entrar no avião. Só que eu não sei o que o aeroporto arrumou, que eles se enganaram e chamaram a gente na outra porta, mas muito longe, a outra porta era muito longe. E aí a gente está tranquilamente na porta, em frente à porta que a gente deveria estar, e aí dá aquele apito e chama as pessoas que estão atrasadas, né? Pim, pom. Passageiros Lissane e Fabrício, última chamada, portão J. A gente estava lá pro B, pro C, uma coisa assim. A gente nunca correu tanto na vida. Lembra do Sonic do videogame, né? Aquele bichinho azul que corria, a gente virou um bichinho daquele, ó. As malas até quicavam no aeroporto, Godinho. Quando a gente chegou, a menina falou assim, a porta já estava fechada. A menina falou assim: o avião já está na pista, agora a gente vai ter que encaixar vocês num voo, talvez amanhã, num voo depois. Só que, para nossa sorte, para o azar deles, a gente estava com o papel com a porta certa, não é? E aí eu falei: minha filha, esse avião vai voltar. Ela falou: não, não vai voltar. Eu falei: ah, vai voltar. Depois que o avião está na pista, o avião não volta. Eu falei: então eu quero conversar com o seu chefe. Não, você tem que falar comigo. Eu falei: não, todo mundo tem um chefe. Se você não tem um chefe, se seu chefe não está aí, o seu chefe tem um chefe. Ou eu falo com ele, ou eu falo com a Polícia Federal, que é aqui do lado. E aí ela fez uma ligação do celular dela, e a gente viu ela murchando, né? E ela falou assim, para nossa alegria: o avião vai voltar. Agora você imagina a gente entrando no avião. Aquilo, para quem nunca entrou no avião, é como se fossem uns 4, 5 ônibus, um atrás do outro de tamanho. Todo mundo virando e olhando para os dois palhaços que estavam atrasados. Mas eles não sabiam. A culpa não foi nossa, mas eles não sabiam.
né? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando eu sei que eu tenho pouco tempo, eu corro. Lá a gente sabia que a gente tinha pouco tempo. Na verdade, a gente sabia que a gente nem tinha tempo suficiente, só se a gente fosse o Flash, para atravessar uma distância tão grande na última chamada. Porque quando fala última chamada, a porta já vai fechar, não é? Mas a gente correu muito. Mas espiritualmente é a mesma coisa. Quando a gente sabe que a gente tem pouco tempo, a gente corre. Jefinho estava ministrando aqui uma EBD algumas semanas atrás, e ele falava daquele filme Deixados para Trás, lembra? O filme antigo, né? Que fala do arrebatamento. Que triste será para aquelas pessoas que não conseguirem subir com Cristo. E a gente sabe que o tempo, o cronômetro está correndo, e que em algum momento ou nós vamos, ou o arrebatamento acontece, e a gente às vezes está igual a gente estava lá no aeroporto, tranquilo, porque a gente acha que nada vai acontecer. Mas quando a chamada tocar, não vai adiantar correr. Eu me lembro que uma vez eu estava em Angra dos Reis, e um amigo pastor, ele pregava exatamente sobre isso, e ele dizia assim: olha, no dia do arrebatamento, eu sou pastor, eu prego, eu aviso, eu falo que Cristo está voltando, e a gente insiste com as pessoas, e a gente fala, desperta aquele que está dormindo, mas no dia do arrebatamento, se nós formos levados às alturas, vai ter gente que vai querer grudar na nossa perna. E ele brincava, ele dizia assim: eu vou chutar. Brincadeiras à parte, meus irmãos, o que esse pastor ele queria dizer é o seguinte: a salvação, ela é individual. Cada um de nós tem que correr contra o tempo. Não dá para a gente ir na aba de ninguém. Não dá para ninguém correr por nós. Vocês estão entendendo? Ninguém vai poder correr por nós uma jornada que é nossa. Cada um de nós precisa por si mesmo correr contra o tempo. É o famoso salve-se quem puder. Todo dia que você acorda, é um dia a mais ou é um dia a menos? É um dia a mais para você fazer algo para Deus, ou é um dia a menos aonde você poderia ter feito algo para Deus, mas não fez? Para terminar, eu me lembro de uma ilustração que dizia que a vida é como um banco. Imagina um banco aonde alguém abre uma conta para você e alguém deposita muitas moedas lá no banco, muitas moedas no seu nome. E a pessoa abre uma conta para você, ela te dá uma determinada quantidade de moedas, e ela diz para você: todo dia você vai poder sacar uma moeda. Só que você nunca vai poder saber quantas moedas tem lá. E todo dia você vai lá alegre, saca uma moeda, a moeda é sua. Amanhã você vai e saca outra moeda, e você vai sacando moedas, até que em algum momento você começa a achar que essas moedas são infinitas. Mas um dia você vai lá sacar uma moeda e não tem mais moeda, porque como você não tem como saber quando essas moedas vão acabar, quando elas acabam, elas te pegam de surpresa. É isso que é a vida, né? Exatamente. Perfeito. Isso é a vida, não é? A gente vai gastando, a gente vai gastando na vida, mas em algum momento acaba as nossas moedas de vida, né? Acaba a nossa vida. E eu concluo perguntando para você: você tem orado como salmista? Nós precisamos lembrar todo dia que o tempo está passando, que a vida é uma atribuição temporária. Se você não está orando nesse sentido, passe a orar: Senhor, me lembre todo dia que eu não tenho todo o tempo do mundo, que o que eu tenho que fazer para o Senhor, eu preciso fazer agora, enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho moedas nessa conta que é a vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor?
O que eu gosto, meus irmãos, nessa jornada de 40 dias de propósitos, é que realmente nós tocamos em assuntos que nós precisamos tocar, mas que nós nunca falamos. Quando nós pensamos em uma vida com propósitos, nós nos lembramos que algumas coisas são necessárias e urgentes. E entre as coisas necessárias e urgentes está colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pelo privilégio, pela honra, pelo prazer que é estar na Sua casa. Mas nós queremos agradecer a Ti, porque se nós estamos aqui, é porque ainda há moedas na nossa conta da vida. Nós não sabemos quantas, ó Pai, mas ainda há. E nós entendemos que a vida é uma atribuição temporária e por isso nós queremos nos adiantar. Nós queremos fazer algo para Ti, nós queremos buscar, ó Pai, o nosso propósito, as nossas missões nesse mundo. Nós queremos caminhar contigo para não perdermos o ônibus, para não ficarmos para trás, ó Pai. Não permita que a gente perca esse ônibus. Que nós possamos usar cada momento, cada dia para glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai. Tira do nosso caminho, da nossa vida, tudo aquilo que possa estar sendo barreira e empecilho para vivermos mais para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Palavra que tanto falou aos nossos corações, né? Eu não quero fazer como pastor, não quero ninguém puxando meu pé na hora, não. Muito legal essa brincadeira aí. Vamos cantar, irmãos, um hino maravilhoso agora. Olha que a letra nos diz: o rei está voltando, amém? Você crê que o rei está voltando? Amém. Vamos louvar com este cântico para encerrar o culto desta noite. Declarar. Letra tremenda deste cântico aí, deste hino. Terminar o seu amor.
meus irmãos, que a gente não se esqueça, né? Nós não podemos perder tempo, pois nós não sabemos quanto tempo temos para dedicarmos ao nosso Deus. O que temos que fazer, que façamos agora para o nosso Senhor, pois Ele é merecedor de toda a nossa servidão. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, que Deus os abençoe. Apenas lembrando, meus irmãos, apesar do feriado, domingo pela manhã, atividades normais, domingo à noite normal, na quarta-feira da semana que vem, normal também, tá joia? Não pararemos nenhum dia não, estaremos aqui todos os dias. Deus abençoe, em nome de Jesus.